porque isso, inclusive, permite com que eu me comunique melhor, com que eu realmente consiga transparecer para as pessoas aquilo que eu quero. Você imagina se um professor vai chegar numa sala de aula e ele vai dar aula para os alunos e ele fala um monte de coisa e é cada aluno que se vira para aprender. Não. O professor ele vai estudar para ele se comunicar de tal maneira que aquele conteúdo seja interessante para o aluno, que aquele conteúdo que o aluno seja motivado a aprender aquilo, que o aluno queira estudar aquilo quando chegar em casa. Então, assim, se o professor tem esse objetivo com o aluno, ele tem que usar uma técnica para atingir esse objetivo. Não adianta ele chegar lá e falar de qualquer jeito, porque assim, ele não vai estar agindo pelo melhor bem do aluno. Ele vai estar agindo pelo melhor bem dele, é um pensamento egoísta, tipo assim, cara, foda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não quero saber se a pessoa está aprendendo, se a pessoa não está aprendendo, se meu conteúdo é bom, se não é bom, se é útil, se não é útil, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, eu penso que você fazer o que você quer, você não querer se preocupar com isso, é até uma atitude egoísta, é uma falta de respeito e de cuidado com as pessoas que estão ouvindo você. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. Eu sou a Andréia Argenti. E eu sou o Sandro San. Bom, para o episódio de hoje, Sandro, eu gostaria de falar a respeito de conteúdo. Gostaria de saber a sua opinião aí a respeito de algumas questões aqui que eu separei para a gente. E esses dias atrás tivemos aí um encontro de mentoria e eu percebi, né, o tema era conteúdo desse encontro de mentoria, e eu percebi que aí muitos especialistas aí ainda passam um bocado de trabalho aí, tem dificuldade quando se trata de desenvolvimento de conteúdo. E eu gostaria de saber aí o que é que define um conteúdo de alto valor. Nossa, o que define conteúdo de alto valor? Essa é uma boa pergunta. E falar de conteúdo é um tema bem interessante, porque é um assunto que nunca se esgota, né? Você tem muita gente falando de conteúdo e, ao mesmo tempo, o assunto ainda parece meio que um tabu para muita gente. Tá? Isso acontece porque existem várias formas de você fazer, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, quando a gente ensina no CDAV sobre conteúdo de alto valor, né, o que a gente define como conteúdo de alto valor, é um tipo de conteúdo que você faz onde ele traz um resultado muito grande para o seu cliente ideal. Mas a pergunta-chave de um conteúdo de alto valor é cliente ideal. Quem é seu cliente ideal? Porque é em função desse cliente, em função do objetivo que esse cliente tem, que você constrói uma linha editorial de conteúdo. Você constrói uma peça de conteúdo que é a peça que a gente chama de conteúdo de alto valor. E essa peça pode ser... O que é importante entender? Essa peça ela pode ser uma peça... Pode ser um webinário, pode ser um vídeo longo, né? Pode ser um livro. Quando eu pego, por exemplo, sei lá, se eu pego um livro do Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, né, que é um autor especialista em gestão de pequenas e médias empresas, aquilo, para mim, é um conteúdo de alto valor. Por quê? Porque ele está falando especificamente para uma pessoa que está querendo crescer o seu negócio e está com dificuldades, enfrentando dificuldades nesse processo. Então, o conteúdo dele, ele vem e abre uma série de possibilidades para você sobre por que o que você está fazendo não funciona, quais são as crenças limitantes que você tem e que estão impedindo você de ter resultado, quais são os erros que você eventualmente está cometendo e que estão te afastando desse seu propósito, desse seu objetivo. Ao mesmo tempo em que faz tudo isso, ele é um conteúdo que ele traz também uma oportunidade muito grande.
uma visão, uma perspectiva, um caminho, um lugar para onde você pode ir, para você pode direcionar seus esforços, energia, e que vai ajudar você a resolver seu problema. Então, isso que eu chamo de conteúdo de alto valor, é um conteúdo que ele causa, que ele causa esse efeito no seu cliente ideal. Pode ser que uma outra pessoa, por exemplo, vai chegar e vai ler esse livro e vai falar, pô, esse livro é chato, entendeu? Esse livro não tem, né, menor interesse. Então, pô, se eu der esse livro para uma pessoa que gosta, sei lá, de autoconhecimento, que está estudando, que é super interessada, uma pessoa que trabalha numa empresa, é empregada e, sei lá, gosta muito de autoconhecimento, mas não está ali focada em empreender, esse conteúdo não vai ter valor nenhum, entendeu? Então, o lance do conteúdo de alto valor ele tem muito a ver com o cliente ideal e tem muito a ver com esse efeito que você quer causar no cliente ideal, né? Sobre esse benefício que você quer trazer para esse seu cliente ideal. Interessante. E outra dúvida que eu percebo que é muito presente é o objetivo do conteúdo, né? Então, a pessoa, ela cria conteúdo para ter engajamento, para ter curtida, para vender. Então, assim, a proporção da criação desse conteúdo e os formatos, né, desse conteúdo, e ainda vinculado a uma estratégia. Eu acho que essa é a grande, assim, me parece ser a grande dificuldade, né? A pessoa fazer esse mix aí de, peraí, eu tenho que engajar, eu tenho que me relacionar, mas eu também tenho que vender, mas eu também tenho que não sei o quê, e ter uma estratégia, né? Ter um pano de fundo, assim, estratégico com esse conteúdo. Diante disso, eu percebo aí um movimento de alguns especialistas falando aí na internet que, pô, peraí, faz do seu jeito. E isso me traz, assim, uma dúvida, né? Um questionamento de falar, poxa vida, se já com estratégia e já com um guia e uma orientação, existem tantos especialistas tentando empreender na internet e tem dificuldade, se falar para uma pessoa que não tem, né, tanto conhecimento aí no digital para ela fazer da cabeça dela, eu não sei se isso vai dar bom. E aí eu queria saber aí, Sandro, o que é que você, enfim, né, acha a respeito disso e o que é que você nos orienta aí. Essa coisa de fazer da cabeça dela, né, de fazer de qualquer jeito, obviamente que não vai funcionar, né, porque não se trata de você vomitar conteúdo simplesmente. Eu chego lá e vomito conteúdo e falo um monte de coisa e isso vai dar bom e vai funcionar, entendeu? É muito difícil porque o que acontece? Falando mais especificamente de conteúdo para as redes sociais, porque, só para dar um contexto, Natália, a gente tem que entender o seguinte: existe um tipo de conteúdo para cada fase, para cada momento, tá, do seu processo de vendas. Por exemplo, um conteúdo que eu vou, sei lá, fazer no Stories, ele não é o mesmo conteúdo que eu vou fazer numa palestra. Entendeu? Não pode ser a mesma coisa. Entendeu? Não rola. O contexto é outro, o ambiente é outro. É igual eu, sei lá, eu tô na praia de terno. Entendeu? E o contexto é diferente. Então, quando a gente fala de conteúdo de alto valor, o conteúdo de alto valor, por exemplo, ele é um conteúdo que ele está ali alinhado para um processo de conduzir o cliente para um funil. E principalmente para um funil onde você quer vender um produto de alto ticket. Tá? Então, é importante entender isso. Quando a gente fala do processo de construção de audiência como um todo, a gente vai começar a ir para algumas outras áreas. Então, por exemplo, se você está falando especificamente de YouTube, vou pegar aqui o YouTube como exemplo. Tá? Um conteúdo que está no YouTube, qual é a característica que tem um conteúdo que está no YouTube? Como é que as pessoas acham alguém no YouTube? Geralmente é uma pesquisa. Você vai lá no YouTube, né? O YouTube é o segundo lugar que você vai encontrar segundo mecanismo de buscas após o Google. Então, se você fazer um conteúdo que vai para o YouTube, por exemplo, faz sentido esse conteúdo ele ter uma característica de mais de utilidade. Entendeu? Tipo assim, a pessoa que está ali no YouTube, ela quer resolver um problema pontual, uma coisa emergente, ela quer uma resposta. Geralmente, a pessoa que está no YouTube, ela quer uma resposta para uma pergunta. Entendeu? Então, ela está ali porque ela quer saber alguma coisa. Sei lá, a pessoa está ali, outro dia eu estava conversando com... Achei engraçado, o Nazajão fez um story que estava falando. Ele estava agora na pandemia, está preso de casa, e ele resolveu plantar lá acho que foi uma hortência, e ele não entendia nada de hortência. O que ele faz? Vai para o YouTube. Como plantar hortência.
E ele acha um conteúdo para lá. Como trocar a serra de uma maquita do mundo. É isso, entendeu? Então, o conteúdo que vai lá para o YouTube, por exemplo, o ambiente do YouTube, ele vai favorecer esse tipo de conteúdo. Quer dizer que você não pode fazer outra coisa lá? Pode, tem um monte de coisa lá. Mas se você quer explorar o melhor da rede social, esse tipo de conteúdo vai te dar mais possibilidade, vai te dar mais abrangência. É um conteúdo mais povão, entendeu? Você não tem controle de quem vê, porque a pessoa vai ver de acordo com o mecanismo de pesquisa. É um outro formato. Por exemplo, agora eu vou para um conteúdo que vai para o Instagram. O Instagram é um outro lugar, né? E dentro do Instagram, a gente tem ainda 4 lugares diferentes. 4 pontos de contato com o cliente, isso só no Instagram. Primeiro ponto de contato é que eu tenho um feed. Eu vou lá e faço um conteúdo no feed. Né? Então você vai e você cria um conteúdo que é um conteúdo que vai ser ali o teu cartão de visita. Ali é um tipo. O conteúdo que está, por exemplo, no Stories é outro. O que está no Stories não é exatamente a mesma coisa que está no feed. Entendeu? A comunicação, o ambiente, a pessoa que está no Stories, a pessoa que está no Stories, é assim, né? A pessoa que está no feed, ela rola ali para meio que saber quem você é, o que você faz, né? Como você é útil, vamos dizer assim. Quando ela vai para o teu Stories, é como se ela estivesse olhando no buraco da fechadura. Ela quer ver o que você está fazendo, o que você comeu no café da manhã, né? Ela quer saber o que você pensa, o que você acha, ela quer saber quem é você de verdade. Ela quer te conhecer ali, entendeu? É um pouco aquela coisa, tipo assim, imagina que... Eu gosto de pensar que eu faço um paralelo com você ver uma novela e você ver um artista da novela e você comprar uma revista de fofoca para saber a vida daquela pessoa. É meio que isso. A pessoa vai na televisão, vê o artista na televisão, vê a novela, vê o trabalho dele. E acha interessante aquele trabalho dele. E quer saber mais daquela pessoa que faz aquele trabalho. E aí ela vai ler uma revista de fofoca porque ela quer saber, né? Que aquela pessoa estava em que jantar, que ela foi, com quem que ela teve, entendeu? Ela quer saber de detalhes que, enfim. Essa é a relação quando você vê entre os stories e entre o feed do Instagram. Isso Entendeu? foi uma dúvida que surgiu durante o encontro da mentoria, né? Entre o pessoal ali da mentoria. Será que eu devo participar ali a minha vida pessoal e tudo mais? Mas é isso que as pessoas querem ver. Elas querem ver você sem máscara. Como é você ali, né? Porque às vezes você está ali no feed, você faz um conteúdo, você fala A, B, C, D, a pessoa quer ser mais detalhes, ela quer ir mais profundamente saber quem é você. Quais são suas ideias de verdade. Entendeu? E esses dois ambientes, você já percebe, são 2 formas de se comunicar diferentes. 2 formas de você entregar conteúdo que são diferentes. Aí você pega uma terceira forma, que são os comentários. Quando alguém faz um comentário no seu post e você responde, existe um outro formato de comunicação ali. Existe uma outra entrega de conteúdo, vamos dizer ali. Entendeu? Existe uma outra maneira de se relacionar ali. E que também vai formar vai fazer parte daquela personalidade que você está imprimindo naquela rede social. Quando você vai, por exemplo, no inbox e responde um comentário, interage com a pessoa, também é um formato diferente. Você não interage com a pessoa no inbox do jeito que você comenta. E nem interage com a pessoa no inbox do jeito que você escreve no feed, nem como você faz no stories. Entendeu? Então, só no Instagram, a gente pegou aqui 4 pontos de contato diferentes. 4 formas diferentes que a gente tem de interagir, de nos relacionar e de entregar algum tipo de conteúdo que seja. Tá entendendo? Então, assim, você falar que você vai fazer isso sem estratégia, me parece muito contra-intuitivo. Porque, querendo ou não, você tem uma estratégia. Até quem fala que não tem estratégia, tem uma estratégia. Entendeu? Então, até quem vai dizer para você que não tem estratégia, tem uma estratégia. Porque simplesmente não tem como você vomitar as coisas de qualquer maneira, porque não faria o menor sentido. Deu para entender? Faz sentido? Faz muito sentido e é justamente, enfim, o que a gente escuta muito você falar ali nos encontros de mentoria, e por isso que quando eu escutei isso pelas primeiras vezes, isso me soou estranho. Fala assim, como que, né, eu vou fazer ali do que vier da minha cabeça, mas eu acho que entra uma confusão, que você inclusive comentou durante o encontro também, que eu acho super importante,
a respeito da nossa identidade, né? Da nossa personalidade e tudo mais. Então, uma coisa é eu ser autêntica, me mostrar, outra coisa é eu fazer o que me vier na cabeça sem estratégia nenhuma, né? Eu acho que talvez esteja aí a confusão. Que eu posso ter estratégia, mas eu preciso ter a minha autenticidade, mostrar a minha personalidade. E com essa política do cancelamento, né, que está em alta na internet agora, nós comentamos isso no encontro de mentoria também, eu acho que as pessoas têm medo e têm receio de mostrar ali realmente um posicionamento, uma personalidade, uma identidade, com receio de ser atacada ou agora, né, esse novo termo, cancelada. O que acontece é o seguinte, né? E faz muito sentido o que você está falando. Tem muita coisa dentro disso que você disse, né? Primeiro que, fazendo dando um passo para trás, a gente precisa entender que tanto o Snapchat lá atrás, quanto o Instagram Stories, eles modificaram completamente essa relação que as pessoas têm com a produção de conteúdo e com essa questão todos os influenciadores. Tá? A gente está falando de duas coisas que são muito recentes. O Stories tem o quê? 2 anos? É muito recente. Entendeu? Então, essa possibilidade de você poder olhar, espiar pelo buraco da fechadura, de pessoas que você eventualmente acompanha ou admira, é uma coisa... Ou até de pessoas que você não gosta, né? Tem gente que vai espiar a pessoa que não gosta, né? Mas, enfim... Mas é uma coisa, ou seus concorrentes, o que quer que seja, é uma coisa, é uma função relativamente nova. Isso trouxe à tona, vamos dizer assim, todo esse aspecto de personalidade. Porque quando eu começo a olhar o buraco da fechadura, e eu quero ver lá quem é a Natália na vida real, no dia a dia, fazendo, né, comida, lavando louça, entendeu? Ou atendendo seus clientes, quando eu começo a olhar isso, eu começo a ter uma experiência mais real de como é, né? É um Big Brother da Natália, que eu começo a olhar ali, tá? Tô Big Brother da Natália espionando, tá? Quando eu começo a ter isso, essa coisa da personalidade passa a fazer parte do cotidiano das pessoas de uma maneira muito mais natural. Entendeu? E isso passa a ser um elemento de persuasão no processo de vendas. Tá? Agora, isso não é necessariamente uma coisa nova. Lá atrás, nos e-mails, a gente já estudava, já falava sobre isso, né? A Ágora, nos Estados Unidos, que é uma empresa de quase 2 bilhões de dólares, que lança, é a maior empresa de marketing digital do mundo, que lança especialistas nos mais diversos segmentos, já existe essa cultura de o especialista, ao escrever os seus e-mails, ele contar histórias pessoais, entendeu? Ele fazer relatos pessoais do seu dia a dia para demonstrar de uma maneira mais clara e evidente qual era a sua personalidade e, através dessa personalidade, gerar uma conexão com as pessoas. Então, isso já não é uma coisa nova. Só que o Instagram, o Stories principalmente, né? Primeiro o Snapchat, depois o Stories no Instagram, isso trouxe uma perspectiva completamente... explodiu isso. Então, hoje, qualquer um pode conseguir lá, qualquer um, eu, você, qualquer pessoa, né? O garotinho lá da favela, a mãe que mora, sei lá, no Piauí, pode pegar um celular, fazer os stories e compartilhar um pouco os bastidores de como ela faz, de como ela resolve um determinado problema. Enfim, então isso é um ativo. E aí esse ponto que a gente tem que entender, que isso é um ativo. Agora, o fato disso ser novo, o que isso causa? Primeiro que existe um estranhamento. Então, você tem sempre aquela galera que, né, eu não compartilho minha vida privada, não quero, não acho que devo, etc. Tal. E é um jeito de você olhar a coisa, né? Apesar de eu dizer, de eu dizer, como eu falei no encontro de mentoria, que se você está nesse jogo, né, se você está jogando esse jogo de querer usar a internet, de querer crescer o seu negócio online, é uma coisa que você vai ter que, em algum momento, você vai ter que fazer. Você vai ter que jogar esse jogo. Né? Você vai ter que jogar esse jogo, porque vai existir naturalmente essa necessidade, vai existir uma... Se você não fizer, você vai ficar para trás. Tem como eu fazer sem isso? Tem. Você pode se associar com a pessoa que está querendo fazer isso. Então, se você não quer aparecer, não quer compartilhar os seus bastidores, se você não quer, sei lá, aparecer na câmera, se você não gosta de fazer vídeos, se você não gosta de se expor, cara, então é melhor você se associar com uma pessoa que goste e você lançar essa pessoa, produzir essa pessoa, se associar a essa pessoa, porque é importante ter uma pessoa
entendeu? Tem uma personalidade, alguém que vai ali gerar, porque as pessoas se comunicam com pessoas. Então tem que ter alguém ali fazendo esse papel, tem que ter alguém ali fazendo essa coisa toda. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão da autenticidade, né? Porque lá atrás, quando o Érico trouxe a forma de lançamento e começou a falar de gatilhos mentais, essa coisa toda, e começou a ficar mais popular todo esse universo que envolve a persuasão, né? Muita gente, obviamente, começou a pegar ali os templates, vamos dizer assim, de gatilhos mentais e fazer aquilo de maneira repetitiva. Então, por exemplo, alguém vai lá e ensina uma copy, tem esse gatilho tem esse. E as pessoas começaram a repetir aquilo. Copiar e colar. Copiar e colar, né? E aí, obviamente, em algum momento você vai ter um monte de gente repetindo coisas que ela naturalmente não diria. Só está dizendo porque aqui eu tenho que ter um gatilho mental. Então vou fazer um vídeo de vendas. Então aqui nesse vídeo ou nesse conteúdo que seja, eu tenho que incluir um gatilho mental. Então aí ela copia um gatilho, uma frase, geralmente uma frase, um texto e coloca ali, né? Ou uma situação e coloca no texto dela, no vídeo dela, no conteúdo dela, o que quer que seja. À medida que começou a ficar popular esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, esse tipo de gente fazendo isso, e assim, é claro, quando você começa a ensinar uma coisa, tem gente que tem bons profissionais, tem maus profissionais. Então começou a ficar uma galera preguiçosa, que não queria pensar, que não queria entender, né? Ou outras pessoas que vendo que tinha essa demanda começaram a vender soluções prontas, tá? Enfim, começou-se a surgir muito conteúdo repetitivo. Muita gente falando meio que a mesma coisa. Uhum. E aí, nesse ambiente, o que surge? Aquele grupinho de pessoas que se revolta e fala, não, eu não quero falar a mesma coisa. Eu sou uma pessoa, eu quero ser autêntica na hora de produzir esse meu conteúdo. Então, tinham aquelas pessoas que tinham uma resistência em usar os templates da vida. Só que houve uma generalização de todo mundo falar assim, cara, é tudo template. Então, marketing digital, gatilho mental é template. Não é template. Entendeu? Ou seja, aquelas pessoas que achavam que para usar gatilho mental, para usar persuasão, elas tinham que não ser autênticas, estão erradas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi só uma forma que elas entenderam a situação. Uhum. E aí o que acontece? Né? Ou eu copio e colo ali, não tem nada a ver comigo, ou eu crio uma resistência com tudo isso e acho que eu posso fazer simplesmente o que me der na telha. Entendeu? Então, então tá. Então, qual é a oposição? A oposição é eu fazer o que me der na telha, porque se eu fizer o que me der na telha, eu tô sendo autêntico, e não é isso, entendeu? Na verdade, não tem absolutamente nada a ver com a outra. Persuasão é uma coisa que todo mundo usa o tempo todo, não é uma coisa que surgiu com o marketing digital, já existe de toda uma vida, Sim. Entendeu? Que você usa, uma mãe usa persuasão com os filhos, usa reciprocidade, enfim. Isso acontece o tempo inteiro, acontece de maneira inconsciente, acontecia muito mais de maneira inconsciente. Quando você está trabalhando com isso, você vai usar isso de maneira mais consciente, vai ficar mais presente para que essas ferramentas estão sendo utilizadas, em que momento estão sendo utilizadas. Então, assim, você saber que elas estão sendo utilizadas, pelo contrário, não é um problema. É uma força, é uma coisa, é um ganho mais que você tem, porque você tem a presença na sua comunicação. Porque todo mundo, como se comunica, todo mundo se comunica porque quer atingir um objetivo. E eu, quando me comunico com meus filhos, com a minha esposa, com os meus funcionários, com os meus sócios, né, com os meus alunos, com a minha audiência, eu estou, todo momento, querendo obter um resultado dessa comunicação. Eu estou entregando algo, esperando uma reação, querendo causar um impacto na pessoa que está me ouvindo. Então, assim, e se eu quero causar esse impacto, eu estou usando de persuasão. Só que se eu não tenho informação, se eu não tenho consciência, enfim, eu posso fazer isso bem ou mal, de maneira, enfim, amadora, ou eu posso fazer isso de maneira mais consciente, mais presente, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Isso, de novo, não é ruim. É bom, porque isso, inclusive, permite com que eu me comunique melhor, com que eu realmente consiga transparecer para as pessoas aquilo que eu quero. Você imagina se um professor vai chegar numa sala de aula e ele vai dar aula para os alunos e ele fala um monte de coisa e é cada aluno que se vira para aprender. Não. O professor ele vai estudar
para ele se comunicar de tal maneira que aquele conteúdo seja interessante para o aluno, que aquele conteúdo que o aluno seja motivado a aprender aquilo, que o aluno queira estudar aquilo quando chegar em casa. Então, assim, se o professor tem esse objetivo com o aluno, ele tem que usar uma técnica para atingir esse objetivo. Não adianta ele chegar lá e falar de qualquer jeito, porque assim, ele não vai estar agindo pelo melhor bem do aluno. Ele vai estar agindo pelo melhor bem dele. É um pensamento egoísta. Tipo assim, cara, foda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não quero saber se a pessoa está aprendendo, se a pessoa não está aprendendo, se meu conteúdo é bom, se não é bom, se é útil, se não é útil, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, eu penso que você fazer o que você quer, você não querer se preocupar com isso, é até uma atitude egoísta. É uma falta de respeito e de cuidado com as pessoas que estão ouvindo você. A gente escuta falar, né, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Isso. A gente aprende por aí. Então, existe aí uma linguagem adequada para que o especialista utilize quando ele vai construir o conteúdo. Além de toda essa estratégia, todo esse pano de fundo estratégico, ainda existe também, né, essa linguagem adequada que ele precisa, sim, se preocupar. É isso aí. É isso aí. Ele tem que ter uma perspectiva de que efeito ele quer causar no seu interlocutor, né? De o que ele quer que a pessoa saia dali entendendo de fato. Sem isso, você não está se comunicando. Tá? Você não está se comunicando. E, de novo, eu volto a dizer, né? Eu acho que até quem fala isso, quem fala que não usa para convencer as pessoas a não fazerem, sabe? Ai. Andréia, estou sentindo falta da sua voz. Fala alguma coisa. Não, eu ia perguntar, até cheguei aqui a abrir o microfone, porque isso me deu uma certa curiosidade sobre, você sabe, né, uma coisa que eu sempre falo, assim, eu gosto bastante de processo, né? Até que ponto, assim, né, a falta de um processo pode atrapalhar na hora de uma construção do conteúdo? Ou a própria estratégia já vai dar esse norte para essa construção de conteúdo, deixando o processo não tão necessário assim? Tá, o que você quer dizer com processo? Só me explica melhor. Bom, quando eu falo assim de processo, eu estou pensando naqueles esqueminhas de Kanban, sabe? Eu falo isso querendo tal efeito, pensando no que eu preciso construir para eu ter um resultado X. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que são dois aspectos diferentes que tem nessa... Vou falar aqui na visão de construção de audiência e usando mais particularmente o Instagram. Tá? Vou me concentrar assim, porque eu acho que todo mundo tem o Instagram como uma referência. E o Instagram, como ele é bem rico, vamos dizer assim, de possibilidades, como eu falei aqui agora, fica um lugar legal para a gente poder trabalhar isso. Então, assim, duas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, quando eu estou falando de conteúdo de feed, quando eu estou falando de conteúdo que vai para o feed, via de regra, o que você precisa fazer é ter um conteúdo ali que é um conteúdo que ele é mais instrutivo, que ele é mais técnico, que ele mostra você no profissional, o que de fato você faz, como você ajuda. Então, se você está falando sobre, sei lá, eu estou falando sobre marketing digital, né? Estou falando sobre negócios. Então, meu conteúdo que está no feed, ele tem que estar falando ali, né, majoritariamente sobre o que envolve marketing digital, o que envolve negócios, e mais especificamente, se contextualizando isso para o meu cliente ideal. Porque eu posso falar de marketing digital para e-commerce, por exemplo, entendeu? E posso falar de marketing digital para especialistas. E posso falar de marketing digital para quem está começando, para as pessoas mais experientes. Enfim, então eu preciso contextualizar o meu tema para o meu público, para quem exatamente eu quero falar. Então, isso é um primeiro aspecto da produção de conteúdo. Um segundo aspecto, quando eu vou para o Stories. Quando eu vou para o Stories, prioritariamente, e não quer dizer que é só no Stories, tá? Mas eu estou falando do Stories porque o Stories, isso é mais evidente. Eu estou mostrando ali quem é a pessoa por trás daquilo. Então, quem é a pessoa por trás desse conteúdo? Quem é a pessoa por trás desse tema? Tá? Quem é esse professor que dá essa aula? Entendeu? Então, no Stories eu estou ali, estou mostrando quem é esse professor por trás ali. Como é? O que exatamente ele pensa, ele acha, entendeu? Então, ali faz sentido, por exemplo,
eu tenho um conteúdo que vai mostrar mais a minha... Falando de conteúdo, tá? Mais uma questão de personalidade. Eu posso falar mais da minha opinião, eu posso contar mais histórias, entendeu? Porque é uma coisa onde eu estou mostrando mais a minha personalidade, os meus valores, o que eu acredito, o que eu acho, o que eu acho certo, o que eu acho errado, entendeu? Então, assim, me posicionando em relação a diversas questões. Então, histórias é um lugar perfeito para me posicionar, entendeu? Porque eu consigo explorar um assunto, eu consigo responder perguntas. As pessoas perguntam o que eu acho disso, daquilo, eu posso responder dizendo o que eu acho sobre A, B ou C. Eu abro uma caixinha de perguntas, a pessoa pergunta: o que você acha de, sei lá, né, do Marcelo Crivella no Rio? Eu posso falar o que eu acho, cara. Eu acho que ele foi uma merda de prefeito. Ou posso falar: não, cara, acho que ele é um prefeito incrível. Eu posso falar: cara, eu posso falar, entendeu? O que eu quiser. Eu posso não falar nada. Sobre política, eu não gosto de falar. É uma maneira de me posicionar. Tá? Não, eu me posiciono. Qual é a minha posição? Minha posição é não falar de política, por exemplo. É uma maneira de me posicionar. Então, assim, o lugar de eu me posicionar nesse contexto de demonstrar qual é a minha personalidade é ali no Stories. É o melhor ambiente que eu tenho para poder fazer isso. Só onde aquelas pessoas que estão acompanhando ali, que estão vendo ali, estão aqui. Lembrando que se eu olhar o Stories como esse olhar de ser o grande Big Brother, né? O grande Big Brother da internet, se eu olho o Stories como o grande Big Brother, o que tem o Big Brother, né? Quando você pensa no Big Brother, se você for lá, se você pudesse entender os bastidores, se você tivesse acesso aos bastidores de como é um reality show, você vai perceber que é o seguinte: existe um enredo de coisas que acontece ao longo do dia no reality show. Você pega o Big Brother como exemplo. Você tem lá câmeras filmando a casa inteira, né? O dia inteiro, 24 horas por dia. Aquelas 24 horas são condensadas e editadas em 1 hora, com o objetivo de contar uma história. Entendeu? Então, assim, você imagine que ao longo de 24 horas, várias histórias acontecem naquela casa, várias coisas acontecem, mas o editor toma uma decisão de dizer o seguinte: qual é a história que nós queremos contar neste episódio? E ele faz uma edição das melhores cenas que vão contar uma história, que vão fazer sentido para uma narrativa, que vão contar uma história. É a mesma coisa que acontece no Stories. Existe só que o editor é você. E o personagem também é você. Entendeu? Mas é a mesma coisa que acontece. Quando você está filmando, teu dia tem 24 horas. E você faz, sei lá, 10, 15, 20 histórias que vão ter uma narrativa, que vão contar uma história. Que vão ter uma fluidez, que vão conduzir as pessoas para um contexto. Porque se você não faz isso, se você só fica lá, sei lá, eu faço histórias aleatórias, coisas aleatórias, perde interesse, perde sentido. As pessoas olham e não entendem sobre o que é aquilo, né? Não tem graça. Não tá. Agora, se eu pego um stories, ontem, por exemplo, eu fiz um stories e eu tô falando sobre meu computador queimou de manhã. E eu falo: putz, cara, meu computador queimou de manhã. E aí hoje eu não vou conseguir trabalhar, eu tenho uma reunião mais tarde, não sei se dá tempo de eu fazer a reunião, porque meu computador queimou. E aí eu setei essa história. Ao longo do dia, a minha audiência está esperando o que aconteceu com o computador do Sandro. Será que ele vai conseguir consertar esse computador a tempo da reunião? Será que ele vai achar um lugar para consertar esse computador? Não percam cenas do próximo episódio. Entendeu? Então, ao longo do dia, essa história vem sendo contada. E contada em tempo real, porque nem eu sei o final dela. Nem eu sei se vai dar certo ou se não vai dar certo. Entendeu? O que vai acontecer no final? Nem eu sei o que vai acontecer no final. Mas é uma história sendo contada. Entendeu? É uma história que está sendo contada ali, no bastidor. Então, o Stories é isso que você tem que entender. Existe uma narrativa a ser contada ali, tá? Existe uma narrativa. Então não é eu pego ali e estou fazendo histórias, filmando coisas aleatórias, falando coisas, olha aqui, né, porque eu tô... Né? Não, existe uma construção ali atrás. Então isso é o que... Agora você percebe que essa construção, ela tem muito mais a ver com a construção da personalidade, tá? Do personagem, tá? Das histórias adjacentes que envolvem o personagem, do que o próprio conteúdo em si que você faz. Mas, ao mesmo tempo, o Stories é um tipo de conteúdo que complementa esse conteúdo que você escreveu na frente. Entendeu? Que você escreveu no feed. Ao mesmo tempo que quando alguém comenta alguma coisa ali, ou quando você conversa com alguém no inbox, tudo isso também se interconecta.
Porque as pessoas esperam, quando as pessoas conversam com você no inbox, elas esperam seja elas perguntando para você e você respondendo, seja elas interagindo com alguma coisa que você postou e comentando, elas esperam ter o quê? Um pouco mais daquela personalidade. Entendeu? Elas esperam ter um pouco mais de você ali em cada pedaço, em cada fração desse momento em que elas estão. Então, esses pontos de contato são pontos de contato onde você cria, onde você fortalece, vamos dizer assim, não necessariamente... Eu vou dizer que cria e que fortalece essa relação que você cria com a sua audiência, com o seu fã. Entendeu? É o lugar ali onde a pessoa... quando você responde a alguém, a pessoa fala, poxa, que legal, ele me respondeu, ela me respondeu isso aqui, poxa, ela é tão atenciosa, ela me responde. O que é isso? Quando ela fala assim, quando a pessoa diz, ela é tão atenciosa, ela tá definindo a sua personalidade. Né? Então, poxa, a Natália ou a Andréia são atenciosas. Entendeu? É parte da construção, é parte da relação que está construindo ali com você, do contato que está construindo com você. Então, tudo isso, por isso que eu falei, assim, o Instagram é muito bom para a gente poder usar isso como referência, porque tudo isso faz parte, tá, desse grande arcabouço que é você criar uma audiência. Entendeu? Essa grande coisa que é você criar. E olha que a gente falou aqui só de uma rede social. Se a gente for entrar aqui no YouTube, putz, é uma outra... Entendeu? A gente vai entrar aqui em outros aspectos desse processo, dessa comunicação. Entendeu? Mas esses são os pontos mais importantes para mim, tá? No processo de construção de audiência. Quando você vai falar lá na frente de campanha, tá? Porque uma coisa é audiência, uma coisa é campanha. Quando a gente vai falar de campanha, vou criar uma campanha para vender, tá? E a campanha ela tem um objetivo muito específico de, cara, eu quero conduzir o cliente nesse funil para comprar esse produto. Aí eu tenho que vir com um outro tipo de conteúdo, entendeu? Que é um conteúdo que faz sentido para aquela oportunidade que eu estou apresentando naquela campanha. Entendeu? E quando eu vou lá para o fundo do funil, quando eu estou ali no momento de efetivamente fazer a oferta, o meu conteúdo ainda tem uma cara ainda um pouco mais diferente, entendeu? É como se fosse assim, vou ficando mais profundo, entendeu? Vou ficando mais... vai ficando um pouco mais envolvente, entendeu? E vai ficando mais... eu queria usar a palavra sério, mas não é exatamente a palavra séria, mas ele vai ficar mais... Eu vou tratar de outras questões, né? Nesses outros etapas do conteúdo. Fala, Natalinha. Não, eu coloquei um termo só, assim, você estava ali procurando uma palavra, eu falei professoral, né, que a pessoa já muda um pouco ali o tom da... Assim, quando eu chego lá no conteúdo de alto valor para frente, vamos dizer assim, né, eu estou falando para frente porque quando eu olho, para mim é muito linear essa construção, né, para mim é tipo, eu vejo uma coisa muito linear aqui na minha cabeça, né. Enfim, mas quando eu lá para frente, tipo, venho conduzindo para o cliente num funil, tá? Onde eu começo aqui, vou conduzindo ele por essas etapas, até eu chegar na frente lá onde o objetivo é fazer ele comprar, eu preciso ter um conteúdo que vá lidar com outras questões que envolvem essa decisão de compra. Então, por exemplo, eu vou fazer conteúdo para matar objeções. Entendeu? Eu preciso entender quais são as grandes objeções que impedem ele de comprar aquele produto especificamente, entendeu? Então, existem objeções diferentes para momentos diferentes. Por exemplo, se eu faço uma oferta para você e você entendeu minha oferta e você não comprou, você tem um perfil você tem uma objeção. Pode ser uma objeção mais tangível, tipo uma objeção de tempo, uma objeção de dinheiro, tá? Uma objeção de urgência, você ainda não vê aquilo como uma prioridade. Isso é um tipo de objeção. Uhum. Mas, quando eu estou fazendo uma promoção, por exemplo, tá? Digamos que eu estou fazendo uma promoção e eu estou falando... E quando eu falo, por exemplo, sobre conseguir cliente de alto valor, tá? E eu estou fazendo uma promoção onde eu falo sobre cliente de alto valor, existe uma objeção a essa ideia. Que não é uma objeção ao produto, é uma objeção à ideia. E que é diferente. Então, assim... algumas pessoas falam assim, mas eu não posso vender alto valor agora porque, sei lá, eu não tenho muita experiência, porque é mais difícil, porque eu preciso, sei lá, ter mais um diploma, fazer mais um curso, porque eu preciso ter uma audiência maior, porque eu preciso ser mais famoso.
Tudo isso são objeções à ideia, não são objeções ao produto, não são objeções à minha oferta, entendeu? Então, assim, cada objeção dessa, quando eu estou falando de venda, eu preciso tratar elas em momentos diferentes, entendeu? Quando eu entrar no processo de campanha. Mas isso que eu quero ressaltar para vocês, isso é diferente de um processo de construção de audiência. Entendeu? Isso é diferente do processo de construção de audiência. Esse é o ponto. Bom, então, mais do que simplesmente sair fazendo conteúdo aí, fazendo coisas da cabeça, a gente precisa definir qual é o objetivo daquele conteúdo, né? Em que fase do jogo que você está e para que você está construindo aquele conteúdo e para quem, né? Eu acho que esse foi aí o insight que eu tive aqui desse nosso bate-papo aqui. Beleza. Então, foi isso. Por hoje é só. André ia falar, André? O que André ia falar aí? Não. Ficou claro para mim. Acho que essa explicação, principalmente essa parte que você falou de campanha, assim, trouxe muita clareza, né? Porque tem que estar... as coisas precisam ter uma comunicação ali, e faz muito sentido para mim tudo isso que você trouxe, com certeza. E esse foi mais um de 0 a 100. Foi um prazer estar aqui com Natália e Sandro. Eu sou Andréia Argente. Eu sou a Natália Merejari. E eu sou o Sandro Sam. Tchau. Tchau. Até logo. Tchau. Corta! Oh. Muito bom. Nossa, eu nunca tinha explicado isso dessa maneira. Interessante. Eu gostei. Assim, dessas... Inclusive, eu acho que, assim, olha, com tudo isso que a gente falou, eu acho que Vai mexendo no cabelo, tem que abaixar. A galera se debate, assim, muito na criação de conteúdo por não entender todos esses aspectos que dividem a produção de conteúdo e as fases, né? Eu acho que é legal, inclusive, levar isso para o grupo, assim, entregar esse podcast ali para o pessoal da mentoria. Eu pensei isso também, tá? Pensei isso agora. É sério, porque isso é uma coisa que assim... Pô, ainda bem que não falou assim muito. Ah, tá. Mas aí depois de editado também, né? Porque acho que no início vocês estavam falando. Então, mas... Pô, é um lance que eu acho que, assim, entender, assim, essa parada de tipo, pô, peraí, você tá fazendo o que agora nesse momento? Você vai fazer você tá criando sua audiência? Você tá aquecendo sua audiência? Você vai fazer um lançamento? Você vai fazer... Enfim, né? Dividir isso, assim, em fases mesmo, de uma forma linear para a pessoa... ter clareza desse processo, assim, e saber que, pô, peraí, agora eu tô, sei lá, criando uma audiência. Então, se eu tô criando uma audiência, eu não vou ficar aqui, sei lá, fazendo propaganda do meu método. Sei lá, eu vou mostrar mais da minha personalidade, de repente, mostrar os meus valores, me posicionar, né, criar conteúdo de posicionamento, enfim, né, umas ideias. Assim, ó, o seguinte, o primeiro conteúdo que você tem que criar não é nem um conteúdo de personalidade, tá? Porque a pessoa não chega para você pela personalidade. Ninguém se interessa por ninguém, só se interessa com alguém quando tem um motivo primeiro. Então, o primeiro conteúdo tem que ser um conteúdo que vai falar de um problema, de uma questão. Então, ele tem que ser um pouco mais técnico, entendeu? Então, eu tenho que ter um conteúdo que está falando sobre uma situação qualquer. Depois disso, sim, eu começo a criar principalmente nos stories, um conteúdo que é mais focado em personalidade. Na verdade, ele não começa a criar, né? Ele está sendo criado o tempo todo, entendeu? Ele não é uma coisa que começa e acaba. Ele é o tempo inteiro. É um mix, né, da coisa, mas assim, acho que ter assim, explicar assim, dessa forma, eu acho que ia ajudar o pessoal ali que... Vamos mandar esse podcast para lá, que eu acho que pode ser um bom conteúdo para a gente poder usar.